Hoje no Quarta Capa vamos conhecer a história da Júlia e do Gabriel, dois jovens impressionantes não só porque publicaram seus livros com 12 e 13 anos de idade, mas porque usaram da escrita para falar de temas importantes, como solidariedade e respeito. E mais, no Por Trás da História, a obra de Carolina Maria de Jesus. E vamos ouvir os versos livres de Rafael Miranda. Começa agora o Quarta Capa. O autor relata sua experiência de comédia, a época, os meados do século XX e a fala. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa. O projeto ele ajuda pessoas carentes que precisam de cadeira de rodas. A gente junta os lacres e a cada 140 PETs cheias de lacres de 2 litros, a gente consegue uma cadeira de rodas. Nós já doamos 174 cadeiras de rodas. A ideia surgiu em uma viagem com a família para São Paulo. Na volta para casa, Júlia decidiu colocar em prática o projeto Lacre do Bem. A gente começou a tentar fazer, só que estava um pouquinho difícil, porque a gente conseguiu em uns 4 meses menos que a metade da garrafa PET. Então, meu pai e minha mãe, eles chegaram olhando para a parte vazia, querendo que eu desistisse da campanha. Eles falaram assim, nossa, olha quanto que a gente tem. Eu falei assim, nossa, que tanto? Eu estava olhando para a parte cheia. Então, a gente continuou fazendo a campanha, só que com a ajuda da família e da escola. E assim a gente conseguiu a primeira cadeira de rodas. A partir daí, o projeto só cresceu. Com o incentivo da família, da escola e de desconhecidos, milhares de lacres foram chegando e mais doações acontecendo. Por trás das 174 cadeiras de rodas doadas, havia tantas histórias que Júlia resolveu reuni-las num livro. A nossa história é bem legal para colocar no livro e também várias pessoas podiam ler o livro e falar, nossa, eu podia ter ajudado alguém, mas eu posso ajudar outra pessoa. E as pessoas podem ajudar cada vez mais. Eu também contei algumas histórias fora da campanha, contei sobre o meu cachorro também. Várias pessoas também que têm história de superação com o Lacre do Bem. Tá bastante legal o livro. E a Maria Alice Lacerda, ela ajudou a escrever o livro, ela foi a coautora. E eu fui mandando as histórias, ela foi colocando no livro como devia estar. E depois disso, várias pessoas também começaram a cortar o cabelo para doar para pessoas com câncer. Eu também comecei a notar que as pessoas começaram a ajudar mais. Elas começaram a doar roupa, brinquedo e até financeiramente. O talento desse jovem com violino também é notável em sua escrita. Gabriel é autor de Meu Pai Cria Pinguins, um livro sobre bullying. A ideia do livro é contar uma história de superação, no caso do João, porque as características deles não assim, impedem dele ser alguém na vida, não impedem de ele conseguir se superar, que foi o que ele conseguiu. E a ideia foi justamente a necessidade de mostrar para a sociedade que é importante a gente ter essa característica de ser diferente e que não tem nada de errado nisso. O título, pelo fato de se tratar de um menino órfão e meio excluído da sociedade, a gente colocou esse título justamente para fazer uma referência com a relação que os pinguins têm entre si, entre pai e filho, que eles têm muito afeto, uma relação de muito cuidado parental, principalmente. Para mim é muito legal, até porque eu tive apoio de muita gente, meus amigos, até a escola apoiaram bem. Eu achei uma experiência muito legal. Apesar de ser um livro infantil, a gente trata esse assunto de forma mais lúdica.
né? Mas tem uma referência muito grande, se você for parar para pensar, porque muita gente passa por isso, ou convive com pessoas que passam por isso. E aí essa foi a intenção minha e do meu pai, que é conscientizar a população. A primeira edição do livro foi distribuída a todas as escolas públicas de Belo Horizonte. Agora, em sua segunda edição, a ideia é chegar a todas as escolas públicas de Minas Gerais. O recurso para a publicação vem de um fundo colaborativo. Agora a gente está tentando arrecadar mais verba para a gente conseguir fazer a segunda edição, dessa vez para doar para a maioria das escolas daqui de Minas. Aí a gente vai, né, na região sudeste e vai crescendo. Escrever um livro requer a prática diária da leitura e da escrita. Inês Rezende, professora há mais de 30 anos, diz que o incentivo vem da família e também da escola. A leitura nessa fase de idade aí, ela é muito importante, porque é a época em que vai formar opinião. Então, assim, os meninos eles precisam ter muito conhecimento de leitura para também poder escrever. Então, nessa fase da Júlia e do Gabriel, é importante que eles tenham feito esse projeto porque acabam incentivando os colegas. Eles vão ter curiosidade de pensar assim também, um colega meu escreveu, eu tenho condição de fazer isso. No caso da Júlia e do Gabriel, eles são exemplos para os coleguinhas. Então, querendo ou não, eles vão ler primeiro, eles vão querer ler o livro deles, a primeira coisa. E depois eles vão criar coragem para poder escrever um também. Agora, uma maneira interessante que eu sempre assim, gostei de incentivar os meninos, na época que eu trabalhava na escola pública, com meninos carentes, e uma maneira de eu desenvolver o gosto da leitura foi fazer uma mini biblioteca dentro da sala de aula. E aí, cada um tinha que trazer um livro que já tinha lido, ou que já tinha escutado, ou que tinha em casa. Eu mesma levei muitos livros para eles, e nós fizemos uma ciranda dentro da sala de aula. E nós fizemos a eleição de um bibliotecário e um vice-bibliotecário, e aí os alunos tinham uma semana para ler o livro. E na outra semana eles tinham que contar aquela história para a turma e eles, assim, vamos dizer, ganhavam pontos se ele conseguisse o maior número de leitores para aquele livro dele. São apenas crianças, porém com um dom para escrever. As histórias de Júlia e Gabriel deixam uma mensagem inspiradora e mostram que não importa a idade, e sim a força de vontade para fazer o bem. Que todos ajudem a campanha, ajudem o próximo e também nunca esqueçam que o mundo não gira em volta da gente. Eu acho que a grande novidade que a Carolina Maria de Jesus vai representar para a literatura brasileira é o fato de ela ser mulher, negra, favelada e escrever. 15 de julho de 1955, aniversário da minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Eu achei um sapato no lixo, lavei e remendei para ela calçar. O livro da Carolina Maria de Jesus, ele saiu porque um jornalista, da Dantas, que foi fazer uma reportagem na favela do Canindé, lá em São Paulo, e ele lá ficou sabendo que tinha uma mulher que escrevia. Eles nem falaram com ele que era escritora, que nem esse nome nem circulava na favela. 18 de julho, levantei às 7 horas, alegre e contente. Depois que veio os aborrecimentos, fui no depósito receber 60 cruzeiros. Passei no Arnaldo, comprei pão, leite, paguei o que devia. Eu acho, se ele não tivesse publicado o livro dela, que ela não teria sido conhecida, porque ela não tinha condição de quebrar essas barreiras todas que impedem que uma pessoa pobre publique um livro no Brasil. Quando cheguei em casa era 22h30. Liguei o rádio, tomei banho, esquentei comida, li um pouco. Não sei dormir sem ler. Gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem. Era a realidade dela, a realidade da fome. Ela vivia catando metais que na rua, catando papel para vender, papelão. Ela vivia isso, assim, uma vida miserável que ela levava na favela para criar os filhos que moravam com ela. A favela é o quarto de despejo da sociedade.
Ninguém fuma nessa cidade. Aliás, quase ninguém fuma nessa cidade, necessidade. Quase ninguém bebe nessa cidade. Aliás, muita gente bebe nessa cidade, necessidade. Muita gente faz sexo nessa cidade. Aliás, todo mundo faz sexo nessa cidade, necessidade. Todo mundo sofre nessa cidade. Aliás, ninguém sofre de verdade. Nessa cidade, necessidade. Ninguém, quase ninguém, muita gente, todo mundo e ninguém de novo. Ama essa cidade, mas vive nessa cidade, necessidade, desejo. Amor em cascata, sangue de barata. Mas essa cidade não mata ninguém, não rouba, não mente. Então a culpa é dessa cidade ou da sua necessidade? Meu nome é Rafael Miranda, conhecido como Chapeleiro, tenho 25 anos e sou advogado. O sentido do texto é fazer uma crítica assim, sobre um pouco das coisas que eu vejo na cidade, com uma pegada mais urbana, assim, e um pouco de concretismo assim, e jogo com as palavras. Este Quarta Capa fica por aqui. Você pode conferir esse e outros programas nas nossas redes sociais. Muito obrigado pelos 10 programas que tivemos aqui ao longo do semestre. A gente se encontra numa próxima. Até mais! O autor de gênero, sua tragédia, comédia, a época, a lírica, meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa.